A ex-BBB Paulinha Leite, que até março deste ano havia ganhado 57 vezes na loteria, tirou a sorte grande novamente. Ela foi premiada na Loto Fácil com uma bolada de quase 3 milhões de reais após fazer um jogo com outras 39 pessoas. Em seu Instagram, ela explicou que o bolão foi feito pela sua empresa Unidos Sonhos e que cada uma das 40 pessoas recebeu o equivalente a R$ 74.547,20 na Loto Fácil de Independência 2023. Eu sei que o valor não é tão alto assim, mas e se você fosse um dos 40 ganhadores desse bolão? Você saberia como investir esse valor? E como tem muita gente me pedindo aqui no canal como fazer investimento de valores menores do que os valores milionários das loterias, eu trouxe esse vídeo para vocês. Lembrando que eu estou estruturando uma comunidade sobre loterias, investimentos e outras dicas de finanças para vocês. Então, se você tem interesse em participar de uma comunidade assim, deixa o seu comentário aí no vídeo para eu saber quantas pessoas têm interesse. No vídeo anterior, nós já temos mais de 200 pessoas interessadas em participar da comunidade. Então, deixa o seguinte comentário: eu quero participar da sua comunidade, Rafael. E aí eu vou contabilizando. A nossa meta é chegar em 500 interessados e aí eu vou divulgar como que será essa comunidade para vocês. Voltando ao objetivo do nosso vídeo, primeiramente precisamos estabelecer 3 cenários diferentes para esse valor de aproximadamente R$ 75 mil. Um investidor de classe baixa, um investidor de classe média e um investidor de classe alta. Cenário 1. Investidor de classe baixa. Esse investidor é aquele que está desempregado ou seu emprego não lhe traz segurança e ele ainda está em busca de uma ocupação com melhor remuneração. Nesse cenário, eu separaria R$ 10 mil para resolver problemas urgentes, como dívidas e necessidades imediatas que não podem ficar para trás. Outros R$ 25 mil seriam para a constituição de uma reserva de emergência. Esse valor deveria ser investido em renda fixa, de preferência LCI, buscando uma taxa pós-fixada de 100% de DI, que hoje está em 13,15% ao ano, e essa LCI ainda teria liquidez em 60 dias. Isso quer dizer que os rendimentos são diários, porém as retiradas podem ocorrer somente a partir de 60 dias. Esse é um prazo bem normal para as LCIs. E eu fiz uma simulação de quanto renderia esses R$ 25 mil em LCI. No primeiro mês, teríamos R$ 255,15 de rendimento. No mês 2, R$ 512,91. No mês 3, R$ 782,02. Olha só, você percebeu que o valor não vai multiplicando exatamente um valor fixo, porque nós estamos falando de juros compostos. Então, o valor do primeiro mês se soma ao valor principal e esse valor vai render um pouco mais do que o mês 1 lá no mês 2 e assim por diante. Então eu fiz a simulação de 24 meses de investimento, ou seja, os R$ 25 mil aplicados em LCI por 2 anos. E chegaríamos a um total de rendimento líquido de R$ 7.007,31, nos dando um montante de R$ 32.007,31, lembrando que LCI é isenta de imposto de renda. Portanto, teríamos uma rentabilidade líquida de 28% nesses 2 anos. O restante, ou seja, R$ 39.500, seriam aplicados em um negócio ou então reservados para estudos. Se você se encaixa nesse cenário, você precisa saber que não ficará rico investindo pequenos valores. Assim, se o investidor se sentir capaz de empreender, essa seria a melhor opção. Com esse valor, seria possível aplicar em um pequeno negócio, como uma lanchonete, um lavacar, uma oficina mecânica ou um salão de beleza. Mas, claro, que investir em negócio próprio precisa ter bastante cautela. Agora, se o investidor ainda for jovem ou achar que ainda não está preparado para os negócios, é melhor investir em educação. Você precisaria escolher uma profissão que esteja em alta e estabelecer um prazo máximo para estar pronto para o mercado. Assim, os R$ 39.500 seriam investidos em CDB, com liquidez diária.
e taxa pós-fixada a partir de 95% de DI, pois assim seria possível realizar pequenas retiradas conforme a necessidade do negócio ou dos estudos e manter o restante rendendo. E se a sua escolha for se preparar para o mercado de trabalho, saiba que o mercado financeiro paga salários muito acima da média da remuneração dos brasileiros e esse mercado, que está em franca expansão, está carente de profissionais qualificados. Então, fica ligado no canal e nas minhas outras redes sociais que a ProBankers, a minha escola do mercado financeiro, em breve terá mais uma turma liberada para o programa de formação de bancários. Esse programa é único e exclusivo no mercado que prepara você para atuar como bancário, mesmo que você não tenha formação na área e ainda não possua nenhum conhecimento de finanças. Cenário 2. Investidor de classe média. Esse investidor tem um emprego seguro e um salário que suporta suas despesas mensais, mas ainda não tem valores investidos. Assim, separaríamos 10%, ou seja, R$ 7.450 para a satisfação pessoal, como uma viagem, a troca do carro, reforma da casa, o que seja. Mas somente esse valor, hein? Não vamos gastar além disso. 70% seriam investidos em renda fixa. Também a nossa escolha aqui seria a LCI. Esse 70% equivaleria a R$ 52.150. Lembrando, buscaríamos uma taxa de 100% da DI, o que nos renderia no mês 1, R$ 532,25. Já no mês 2, teríamos rendimento de R$ 1.069,92. No mês 3, R$ 1.631,29. E como no exemplo anterior, em 24 meses, teríamos o total líquido de rendimentos de R$ 14.617,24, o que nos daria um montante líquido de R$ 66.767,24, mais uma vez lembrando LCI livre de imposto de renda, nos retornando uma rentabilidade de 28% em 24 meses. E os outros 20% nós investiríamos em ações. Então, esses 20% corresponderia a R$ 14.900 e vamos considerar que reinvestiríamos todos os dividendos, ou seja, a divisão de lucros das empresas. E a primeira ação que eu escolhi como exemplo foi o Itaú. Agora um detalhe. Antes de nós vermos a rentabilidade das ações do Itaú, é preciso fazer um parênteses importante aqui. Não tem como nós fazermos uma projeção futura de quanto vai valer a ação do Itaú daqui a 2 anos. Até é possível fazermos especulações, como os analistas fazem para decidir recomendações de ação. Contudo, o que nós queremos saber aqui é alguma coisa mais palpável, mais real. Então, para exemplificar isso para vocês, nós vamos voltar ao passado. Ou seja, nós vamos considerar que esse investimento de R$ 14.900 foram feitos há exatamente 2 anos atrás e agora nós estaríamos colhendo os resultados. Então, nós sabemos como foi o comportamento dessas ações. Lembrando, eu só estou usando isso aqui como exemplo para você ver como é difícil escolher ações e como é importante você ter a cabeça no lugar na hora de decidir investimentos. Então, vamos ver quanto que as ações do Itaú rendeu nos últimos 2 anos se nós tivéssemos investido R$ 14.900. E o retorno bruto total seria de R$ 18.717,38, nos dando uma rentabilidade de 25% sobre o valor principal. Anota esse número aí de 25%, hein? Que eu vou voltar nele daqui a pouco, a hora que a gente terminar de ver o terceiro cenário, vou fazer uma observação que vai chocar vocês se você já não percebeu até aqui. A outra ação que eu escolhi como exemplo foi a da Sanepar, a companhia de saneamento básico aqui do estado do Paraná. E ela nos daria um retorno de 40%, nos dando um montante bruto de R$ 20.906,19. A outra ação é a queridinha dos investidores brasileiros e de muitos estrangeiros que investem aqui no Brasil. Estou falando da Petrobras. Nesse período, se tivéssemos investido há 2 anos na Petrobras, teríamos um retorno impressionante de 189%, chegando ao montante bruto de R$ 43.168,28. Muito bom, não é mesmo? Mas sabemos que a Petrobras foi um ponto fora da curva nos últimos anos devido à sua política de preços de combustíveis. Cenário 3. Um investidor de classe alta. Nesse cenário, o investidor tem alta renda e já possui outros valores investidos. Ou seja, ele não depende desse valor
nem para ter mais renda, nem para fazer nada na sua vida. É um valor que ele vai poder investir 100%. Nesse cenário, investiríamos 50% em renda fixa, também no LCI, que é a minha queridinha, e ficaria o valor investido de R$ 37.250. Com a taxa de 100% da DI, no primeiro mês teríamos R$ 380,18 de retorno. Já no segundo mês, teríamos o retorno de R$ 764,23. E no mês 3, teríamos R$ 1.165,21. Em 2 anos, teríamos um total de rendimento de R$ 10.440,89, chegando ao montante líquido de R$ 47.690,89. Lembrando mais uma vez, LCI isento de imposto de renda, nos dando um retorno de 28%, considerando a DI de 13,15% neste momento. Agora, vamos para os outros 50% que seria investido em ações, visto que esse cliente pode ter um perfil mais arrojado de investimentos. Lembrando que nós faríamos o reinvestimento de todos os dividendos distribuídos. Mais uma vez, vamos usar as 3 ações que eu escolhi para este vídeo: Itaú, Sanepar e Petrobras. A rentabilidade seria a mesma que já vimos no exemplo anterior, de 25%, 40% e de 189% respectivamente. Contudo, os valores mudam substancialmente, visto que aqui estamos investindo um valor bem superior. Enquanto no exemplo anterior nós investiríamos 20% em ações, nesse nós estamos investindo 50%, então o valor é bem maior e olha só a diferença que faz na hora de rentabilizar o nosso capital. Com as ações do Itaú, teríamos um montante bruto de R$ 46.793,25. Com as ações da Sanepar, teríamos R$ 52.265,47. E com as ações da Petrobras, olha só, galera, R$ 107.920,10. Então, sim, faz muita diferença você investir pouco ou investir muito. Por isso que eu falo, começa com pouco, mas vai aumentando conforme a tua capacidade de reinvestimento do teu capital. Isso vai fazer total diferença no longo prazo. E quando você tiver um montante alto, você vai ver que esse efeito, que eu chamo de efeito composto, é fantástico. Agora, uma observação muito interessante que eu falei para vocês que eu ia trazer no final do vídeo. Vocês recordam a rentabilidade da LCI e vocês perceberam a rentabilidade das ações do Itaú, que eu falei para vocês guardarem 25%, e a rentabilidade da LCI em 2 anos bateu 28%. Por isso que eu sempre alerto os investidores: renda variável nem sempre rende mais do que renda fixa, mesmo em cenários otimistas para as ações, por exemplo. A rentabilidade de 25% é ótimo, mas pelas características da LCI, e ainda assim sendo isenta de imposto de renda, então cuidado quando você vê aí as pessoas falando que ações é melhor do que renda fixa, que fundos de investimentos imobiliários é melhor do que renda fixa. Não, galera, não. No mercado financeiro não existe lei fixa. No mercado financeiro existe observação, existe análise, existe tomada de decisão, e isso tem que ser adequado ao perfil de cada investidor. Tem investidor que prefere ganhar 25% nas ações do Itaú do que investir em LCI. E tá tudo certo com isso, vai do perfil dele. Ah, Rafael, mas o Itaú poderia ter chegado ao mesmo nível da Petrobras de render 189% nesses 2 anos. Sim, poderia. Teve empresa que rendeu mais até. Mas, como eu falei, isso não é regra. Isso não é uma constante, enquanto que renda fixa, ela quase é uma constante. Nós teremos as variações acompanhando a taxa Selic e a taxa DI para mais ou para cima conforme o mercado, mas essas variações são menos bruscas do que o mercado de ação. Outro detalhe importante é que as ações não são isentas de imposto de renda. Na hora da venda você terá que pagar 15% sobre a diferença de quanto você pagou para quanto você vendeu. E existe uma isenção pequena para valores menores vendidos mensalmente no mercado de capitais, mas isso a gente trata em outro vídeo. E aí, gostou do vídeo? Gostou das explicações? Espero que sim. Então, conto com a sua inscrição no canal, com a sua curtida no vídeo e compartilhe esse vídeo aí com quem você acha que vai gostar desse assunto. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.